Irmão da paz do Senhor. Primeira Reis, capítulo 19, vamos ler do 4 ao 8. Repetindo a Primeira Reis, capítulo 19, verso 4 ao 8. Reis 19, 4 ao 8, e diz assim a palavra do Senhor: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sob as brasas de uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O irmão repete: 1, 2, 3 e já. Do 4, 19, do 4 ao 8. 1, 2, 3 e já. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e ele se assentou debaixo de um zimbro, de que conheceu seu corpo com morte. Jamais, ó Senhor, toma agora a minha vida, eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava no falso zimbro sobre a brasa de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito será o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e ficou na casa daquela família, trabalhou 40 dias. Uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano e eterno sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões. O nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas que seja justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que iniquidade nós somos formados e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com esopo, e ficaremos mais altos do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Ó, divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Se alguém porventura se acha triste, cabisbaixo, frustrado, decepcionado, isolado, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, do teu Filho, porque o Senhor me falaste que tudo que pedires em meu nome, eu farei. Ó Senhor, venha nos convencer do nosso pecado, venha nos impulsionar, venha nos impelir, venha nos confortar, nos consolar, porque estamos aqui porque somos dependentes de Ti, dependentes
dependente da tua graça, dependente do teu amor. Repreendemos no teu nome toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Venha retardir, Senhor, ensinar e instruir para a tua justiça, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aqui, históricos, Elias. Elias, que foi um profeta que viveu um certo tempo, e a vida dele foi bem atribulada, porque Elias está aqui, ele está num momento que ele está bem triste, ele está bem baqueado, ele está de uma forma que, na verdade, ele acabou de sair de uma batalha, de uma grande batalha, mas ele está triste. Uma das coisas, antes de comentar a falar de Elias, que na verdade ele faz uma profecia, e essa profecia foi só uma frase. Ele teve que se colocar escondido, vamos dizer assim. Deus chamou ele de particular. Tem muitas situações na nossa vida e nós falamos uma coisa, por causa de uma frase, Deus nos separa de toda uma grande situação. Nós percebemos isso de pouco, muito tempo, às vezes até de poucos anos, por causa de uma frase que falamos. Por isso que é bom sempre falar frase não nossa, palavras não nossas, mas sempre de Deus. Porque e quando Deus separa Elias, como separa um monte de nós, chama em particular oração e jejum. Porque com Deus nada superficial vale. Com Deus nada vale, porque, vou dizer assim, a água está muito gelada, aí você tem que colocar só o pé e falar, não, está gelada demais, não vou entrar. Com Deus não pode. Existe um momento, porque oração e jejum, irmãos, oração e jejum é uma coisa que é mergulhar. Porque, e diz de passagem, jejum, você vê que eu já comentei sobre tabernáculo. O nosso corpo é tabernáculo quando estamos aprendendo que Deus quer morar dentro de nós. Quando temos plena certeza, é tempo, já fiquei muitas vezes, porque tabernáculo, o povo armava no deserto, vamos adorar. Adorava a Deus, passavam os dias, a nuvem levantava, a coluna também seguia o deserto, andava nos 7 dias, montava o tabernáculo. O tabernáculo é transitório. Quando chega tempo, porque é tempo de morar do Espírito Santo, é quando você tem certeza que o Espírito Santo está do seu lado, ele convive com você. Por mais que a gente ore, já comentei isso, quando 2 eu no meu nome estarei, mas se você ora no seu quarto com você, e você tem plena certeza que o Espírito Santo está vindo do teu lado, quando tiver 2 no meu nome, ali eu estou. Então, na verdade, você e o Espírito Santo, Jesus está presente. Então, na verdade, quando chama tabernáculo e templo, comentei, porque tabernáculo, irmãos, e templo é o corpo. Porque, e disse passagem, vou explicar isso, comentar isso, sobre o alimento. Daniel é um profeta que a primeira coisa que ele chega na Babilônia, ele não quer comer algum tipo de refeição. Porque a gente cuidar do nosso corpo, isso vale muito. Isso vale muito, vou repetir de novo. Isso vale muito, a gente cuidar do nosso corpo, vale muito. Primeira coisa que ele falar, as penas, não vou comer isso. Eu vou comer, mas eu não posso. Não, dá 10 dias para você ver que eu vou ficar diferente. Eu vou comer um tipo de alimentação diferente que vai deixar lá dentro. Eu vou cuidar do meu tabernáculo. Porque quem aqui que vê seu próprio órgão, se eu perguntar aqui, quem vê, que não vai falar que não vê. Ninguém vê seu rim, alguém vê seu pulmão, alguém vê seu passo. A gente sente que pode estar cansado lá, uma dor aqui, uma coisa aqui, um osso aqui, pode sentir, mas quem que vê? Ninguém vê seu órgão. Então como que a gente cuida dele? Normalmente, uma alimentação, você pode fazer um exercício,
Então, na verdade, Daniel, a primeira coisa que Daniel fez, e diz de passagem que Daniel orava 3 vezes ao dia. Alimentação é uma coisa que é cuidar. E você vê que Elias é separado para comer pão com carne e tomar uma água do ribeiro. Que querido. E fica ali 3 anos. Irmãos, imagina, porque oração e jejum é uma coisa que nos deixa num nível maior espiritual. Porque na verdade a gente vai entendendo o que acontece no mundo espiritual. Porque as coisas visíveis é uma coisa, as coisas invisíveis são outras. As coisas invisíveis, elas são sentidas, são inferidas, são emotivas, são outras situações. Porque as visíveis a gente enxerga, a gente palpa, é diferente. E você vê que Elias ficou 3 anos orando e jejuando. E ele voltou suficiente que ele ficou. Irmãos, eu estou falando de batalha que a gente está aprendendo a fazer isso, passa 3 anos para chegar num dia para ver se a gente é aprovado. Um dia para ver se a gente é aprovado. Num momento, porque estamos treinando, tem coisas que estou falando para todos nós. Tem coisas que estamos treinando há muito tempo para ver se a gente passa de fase. E quando falo de fase, é de nível espiritual. É nível espiritual para entender. Qual que é o nível espiritual? É obedecer. É obedecer. É reconhecer que na verdade, isso eu interpretava de um jeito que a obra da carne não tem mais. Porque na verdade, se formos sinceros, todo mundo tem alguma coisa que te deixa na carne. Tudo tem algo no setor. A concupiscência ela é triangular, ela é 3 modelos. Só que na verdade todo mundo tem coisa. Se formos ser sinceros. E na verdade Elias treinou 3 anos e ele veio um dia, Monte Carmelo, quero ganhar tempo. Ele veio, montou um altar e o adversário montou outro, vamos dizer assim. E as pessoas sabem da história, se não sabem eu vou dizer rapidamente, caiu fogo do céu. E depois, antes de cair fogo do céu, eu vou comentar isso, porque o que acontece? Você vê que Elias zombou dos profetas de Baal. Na verdade, zombar, porque o Salmo 1 fala sobre os zombadores. Zombar, na verdade, a gente zomba muitas vezes do inimigo, quando Deus nos impede a zombar do inimigo, do adversário. Elias, que é discípulo de Eliseu que é discípulo de Elias, ele fala uma coisa assim: é muito mais do que está com nós do que está com eles. Então, na verdade, existe uma guerra entre o bem e o mal muito grande, muito grande. E na verdade, Elias ora e cai fogo do céu, e ele zomba dos profetas de Baal. Olhe mais, quem sabe está dormindo sobre ele. Ele zomba. E você vê que quando cai o fogo, todo mundo glorificou a Deus. Quando Deus aparece, todo mundo, porque até os demônios estremecem na presença de Deus, porque eles conheciam lá no céu Deus. Então, na verdade, você vê que ele orou e desceu o fogo do céu, passou um pouquinho, desceu chuva. Desceu, irmão, vou dizer uma coisa aqui, ó. Para nós entendermos onde eu quero chegar, a aplicação do texto, que ele fez 2 milagres, operação de maravilha, descer fogo do céu e cair chuva, que fazia 3 anos que não caía. E passando-se isso, um pouquinho, ele ficou deprimido, ele ficou triste, ele chegou, ele sentou do lado de um arbusto e pediu a morte em seu ânimo. Irmãos, eu vou comentar uma coisa, a aplicação do texto é essa. A maioria das nossas batalhas, quando ela termina, independente se a gente tem vitória ou não tem vitória, a gente entristece, a gente fica triste no final das batalhas, porque na verdade, se a gente for olhar para trás das guerras que passamos, nós vamos ser sinceros, irmãos, porque ser sincero é a primeira característica que Deus sempre pega. Tem Ezequias, Jó, porque muitas das vezes não somos sinceros, achamos que foi o nosso braço que fez algo, nós somos assim, muitas vezes somos assim, vamos ser sinceros, falam não,
eu fiz, eu estudei, eu trabalhei, eu suei. Nós somos assim, nós seres humanos somos assim. Mas se formos olhar para trás e ver a verdade, vamos ver, ser sincero conosco mesmo com a situação, que não passariam muitas fases que passamos, e foi Deus que passou. Você vê que a unção que estava sobre Elias não era de Elias. A unção é um poder diferente, porque dom tem diferença de dons, né? Porque dons é assim. Você vê que Jesus, quando ele vai explicar sobre dom, ele fala só uma palavra de talento. Para um dá 2, para outro dá 4. O que tinha 2 transforma em 4, o que tinha 4 transforma em 8, o que tinha 5 transforma em 10. Você vê que o que tinha 1 enterrou. Muitas vezes a gente acha que o pouco que temos não é muito e não queremos fazer, porque temos, né, um dom. Dom Deus dá para todo mundo. Alguns ele dá mais, para outros ele dá menos. Dom dá para todo mundo, mas unção é diferente. Unção é um poder de Deus que é diferente. Unção é muita oração, é muito jejum. Quer ter unção? A gente quer ter unção, é muita oração, é hora de oração, é hora de jejum, dias, anos de jejum, é um trabalho árduo, é um nível espiritual que a gente vai saindo da carne completamente, não é qualquer coisinha que nos chateia. Ter unção é diferente. Dom é muito fácil. A gente ora, pede, Deus dá dom. Se você pedir, Deus dá dom aqui, direto. O pastor aqui, Padre, Deus está dando dom. Mas unção não é, porque a gente tem unção. Unção é diferente. Unção é o poder de Deus que desce sobre o escolhido e faz coisa que jamais nós poderíamos fazer em sã consciência. Unção é diferente. E você vê que a unção está sobre Elias, e Elias ora, desce fogo e vem chuva. Muitos de nós passamos por momentos que na verdade Deus veio sobre nós. No momento X, Y, Z, Deus veio sobre nós e aconteceu. Se formos ser sinceros uns com os outros e pensar em nós, assim, não, aquela situação lá, ó, meu serviço, meu relacionamento familiar, não, se não fosse Deus, eu não conseguiria passar. Foi a mão dele. Então é essa unção que quando vem e ela volta, porque ela é do alto, ela não é do homem. Dom Deus dá, mas unção é para alguns só que tem unção. Unção é diferente. E você vê que quando a unção sai, porque orou, desceu fogo, passa um pouquinho, chuva. Olha só, quem é que ora e desce fogo do céu ou chuva? É uma unção terrível isso. É uma unção, pode dizer, é uma chave que você tem com o céu para você fazer isso, é uma coisa terrível. É uma coisa que quem analisar esse texto, 1 Reis 19, que vai no 18, na verdade, é uma coisa terrível isso. Você orar e Deus fazer, a gente orar, Deus curar e fazer essas coisas é uma coisa fora do padrão normal. E na verdade, só que quando acabou isso, Jezabel foi perseguir ele e ele encostou. E muitos de nós somos assim, porque nós enfrentamos uma batalha hoje, e se vencemos uma batalha, quando aparece esta manhã, nós esmurecemos. Fala, poxa, mais uma. É tipo aquela coisa assim, quando eu mais oro, mais sobração vai, como que está popular aqui, né? E muitos de nós dizemos isso aí. Poxa, estou orando todo dia, estou orando de manhã, estou orando de noite, às vezes oro meio-dia também, antes de comer oro um pouco. Muitos de nós somos assim. Poxa, eu estou orando, Senhor, eu estou orando todo dia, o Senhor sabe, porque aí que está a grande diferença, porque Elias reconhece que a unção não é dele, a unção é de Deus. Eu vou ler aqui onde eu parei, e ele foi ao deserto, porque deserto, irmão, é um lugar seco, árido. Acho que muitos de nós imaginamos o que é deserto, é um lugar de aflição, de angústia. O caminho de um dia veio sentou-se embaixo dos zimbros, e no arbusto, numa moita, vamos dizer assim. A gente às vezes não sabe se fica ou se sai numa situação. A gente fica muitas das vezes desse jeito. A gente não sabe se decide, se não decide.
Para quem está namorando, a gente sabe que se fica ou se sai, a gente fica muitas das vezes indeciso com uma situação. Mas será que eu tomo essa atitude? Não, será que eu tomo essa? Não. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar aqui mesmo. Deus, se Ele quiser, Ele faz uma outra situação. Se Ele quiser, Ele vai movimentar alguma coisa. E ele ficou no serviço, ficou nessa noite e descansou. E pediu em seu ânimo, porque o que acontece, irmãos? Muitos de nós somos assim, a gente vai lutando hoje, vai lutando amanhã, vai lutando depois, a gente vai cansando, porque é luta todo dia. É luta todo dia. A gente fala, poxa, todo dia. Aí a gente vai, tem momento que a gente vai, fala, poxa, a gente vai, a gente esmurece. É porque a unção é de Deus, ela vem do alto. Muitas coisas que nós resolvemos, vem do alto para a gente resolver. E Elias sabe, só que Elias está cansado, porque ele tem o corpo físico dele, todos nós temos uma limitação física nossa, e nós devemos extravasar demais disso. E você vai ver que ele vai pedir em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Irmãos, o único profeta que não pode genealogia de pai é Elias. Eu sei que parece que é simples para alguns isso aí, mas para quem gosta de ler a Bíblia, vai entender onde eu quero chegar, porque Elias é o único profeta que não fala de pai. Se você pegar Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés, você vai pegando todos, Joel, Oséias, Sofonias, Jeremias, se for pegar todos os profetas, tem genealogia de pai, de mãe, principalmente de pai, fala. Todos, por que aqui não tem? Ele fala, nesse momento ele está falando, porque quando saía para a genealogia do pai, tinha uma nobreza em cima, já era sacerdote, já era do templo ou era nobre? Era do templo, era da religião ou era nobre? Ele não, ele foi tirado de um lugar, se entende, ele foi tirado de um lugar que ninguém conhecia ele, e os pais dele ninguém conheciam. Era como vou dizer assim, não é ninguém, porque às vezes é ninguém para a sociedade, não é ninguém para Deus. Às vezes ninguém conhecer a nós aqui na terra, mas é conhecido de Deus. Deus conhecia Elias, não conhecia os pais, mas tipo assim, Elias era conhecido de Deus, e muitos nós somos assim. Pais, nós também ninguém conhece, mas muitos de nós Deus conhece lá assim, sabe de cada coisa que nós pensamos, cada coisa que vivemos, Deus conhece nós. E continua aqui, ele está falando, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que então o anjo tocou e disse, levanta-te e come. Irmão, o alimento que Deus nos dá, faz nós vivemos. A palavra, no momento Satanás vai falar para Jesus e fala para ele transformar pedras em pães. Satanás vai falar isso para Jesus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pães e come. Não é de pão que vive o homem, mas vive de toda a palavra. Quando Deus fala algo e nós alimentamos do que Deus está falando, nós vivemos, porque existe o alimento pão físico que nos alimenta o nosso corpo, mas existe o alimento maná espiritual, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta todo santo dia, porque na verdade os espirituais entendem mais isso, porque se você medita de manhã e você medita de noite, você por dentro você fica diferente. Você fica diferente. Se você fica, vamos supor, para quem está começando a conhecer Bíblia, vamos supor, porque de manhã é diferente, mas se você ficar todos 10 dias se alimentando da palavra verdadeiramente de manhã e de noite, passa 10 dias sem se alimentar, para você ver como que você vai ficando carnal e como você vai ficando, qualquer coisa te abala, qualquer coisa te deixa triste. E você vai ver que a tristeza que você vai ter é uma tristeza profunda para quem já conheceu isso aqui também. Porque tem que conhecer que isso aqui, crer que isso aqui é um maná celestial. Porque se a gente não crer se é um maná celestial, não adianta. Mas se a gente crê que é um maná celestial, a gente sabe. Só que na verdade, Deus fala hoje uma coisa, às vezes a gente não ouve o que Deus fala. Existe um grande porém que está escrito aqui. Deus fala uma coisa hoje, aí
eu não ouvi direito. Só que aí que tem, porque na verdade o nosso corpo físico, ele está tão atrelado com essa terra, que nós não conseguimos ouvir. É natural, mas não é natural, porque nós somos carne, e Deus fala, e nós não ouvimos. Semana passada eu comentei, uma coisa ele deu 2 vezes, eu ouvi que o poder precisa de Deus. Então, a primeira vez a gente ouve, e a gente não dá muita atenção, porque você vai ver que ele fala: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e disse: levanta e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e o bote de água comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Ele comeu e deitou. Comeu e deitou. Muitas das vezes Deus fala algo e a gente não ouve de primeiro, a gente ouve de segundo. A gente não ouve de primeiro, porque Deus está falando alguma coisa e a gente não está ouvindo, a gente está com um pensamento, porque a nossa carne, ela é atrelada a essa terra, e às vezes demora para a gente entender. Todo mundo de nós fala assim: não, é só uma, só não, todos nós somos assim. Nós somos falhos, temos um corpo e somos atrelados a essa terra. Demora para a gente entender o que Deus fala. Só que aí ele continua porque... E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Você vê que na segunda vez, Deus, ele vem para lhe fazer levantar, porque na primeira vez, ele te fala. Se você ouve, por mais que você não consegue levantar, você ouve. Eu comentei semana passada que, na verdade, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. 2 vezes eu ouvi, por quê? Porque a primeira vez a gente ouve com o ouvido, a segunda vez a gente ouve com o coração. E quando que é com o coração, irmão? É quando a gente obedece, quando a gente entende, quando a gente começa a querer perdoar, quando a gente começa a querer melhorar, quando a gente começa a querer ajudar, quando a gente começa a deixar o nosso eu e para pensar no outro. E mesmo que a gente esteja certo, falar: não, eu quero que meu irmão seja mais feliz do que eu, porque você vai ver que é a vontade de Deus você fazer isso, porque você começa a renunciar ao seu próprio eu, e essa é a verdade, porque você come um alimento que Deus lhe dá, você demora para digerir ele, você não vai, come ele e pronto, não, ele demora um certo tempo. Quem assim, quem sabe mais ou menos que você se alimenta, até chegar lá no lugar, demora, eu não sei quanto tempo, depende, né? Tem alimento que demora aí, aí tem alimento que demora bem mais, é verdade, obrigado. Tem alimento que demora bem mais para chegar, mas tem alimento que ele mais fácil, para ter um nome, absorção, isso, obrigado. Absorção. Então, na verdade, tem alimento que Deus fala hoje, que você vai entender agorinha. Você vai entender agorinha você entende. Caiu aqui, entendi o que Deus falou. Mas tem alimento que não, tem alimento que cai, para a gente absorver aquilo lá, vai demorar dias. Demora um certo tempo. E quando demora esse certo tempo para entender, é quando você está absorvendo o que ele vem. Porque você já absorveu aquilo lá. Aí vai, levanta e vai. Porque o alimento que ele dá, a gente vive. O alimento que ele dá, a gente... Porque tem um outro versículo que fala assim: quando Deus fala, o homem fica vivo. Então, na verdade, o nosso interior, a nossa mente, a nossa alma é purificada. Cada vez que Deus fala de uma maneira, porque... E muitas das vezes vai falar quando estamos bem cansados das batalhas. Porque existem batalhas que a gente luta hoje, e no outro dia nós lutamos até com vitória, como eu falei, a gente sente bateado, a gente sente um cansaço muito grande. Principalmente, eu não vou dizer só familiar, conjugal, profissional, todos tem batalha que nós lutamos, que nos deixa muito cansados, que nós perdemos o ânimo,
E se deixamos, ficamos tristes. E se juntar, porque existe dois tipos de tristeza. A Bíblia fala isso. A tristeza do mundo, ela gera morte. A tristeza do mundo. A tristeza de Deus, ela gera arrependimento. Nós se arrependemos para ficar mais perto dele, porque os ouvidos dele não estão tampados para que não possa ouvir, nem seus bastidores para que não possa salvar. Mas o que faz sempre divisa é pecado. E quando a gente se arrepende, é uma tristeza que tem bons frutos. E vou continuar para finalizar. E onde o Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Irmãos, quando eu essa parte assim, quando a gente se alimenta verdadeiramente do alimento que Deus nos dá, nós ficamos fortes. Ficamos fortes. Não é qualquer coisa que nos deixa fragilizados, que nos deixa baqueados, sabe? Sofremos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Angústia não, tribulação você pode dar glória, não murmura, mas angustiado não. Perseguido sim, mas desamparado não. Abatido sim, abatido sim, mas destruídos nunca. Então tem sempre um porém, que Deus ele fala, ó, isso aí, ó, eu estou tribulado, mas não angustiado. Quer dizer que você pode ser tribulado, mas não angustiado. Tem um porém, você pode um, ou não pode o outro. Você pode ser perseguido? Pode, mas você vai desamparado. Você pode ficar abatido, igual Elias ficou abatido. Ele ficou abatido, mas não destruído. Nós ficamos muitas vezes em batalha espiritual, nós ficamos abatidos. A gente começa a buscar a Deus e Deus permite uma afronta, uma desavença, uma coisa, Ele permite para ver. Eu quero ver o nível de espiritualidade que vocês estão. Se vocês estão se perdoando fácil, para amar fácil, ou estão jogando uma coisa no outro. Fala, você quer? Então tá bom, toma aqui também, toma aqui para te dar uma pedrada. Então, na verdade, Ele faz isso para ver o nosso nível, se nós estamos ou não estamos. Mas aí que está. Elias sabia que a unção não era dele, era de Deus. O que acontece? Ele só orou e esperou o alimento veio. A gente ora, o alimento ele veio. A gente, Senhor, eu trouxe situação, estou assim, ó, o Senhor sabe que eu triste com a situação, assim, assado, lá aconteceu. Ô Senhor, eu estou assim, meu coração está meio, né, eu não quero que desse meu coração, porque muda seu coração, porque daí processo sair da vida. Ô Senhor, eu estou, Senhor, olha por mim, Senhor, eu estou pecador, mas o Senhor é misericordioso. O alimento vem, o alimento quando ele vem, você se alimenta para as conquistas. Não, o profeta Naum fala, prepara o seu lombo, porque eu vou dar, ó, o seu lombo, vou bater no povo. Então a porta da terra é piada de tanto tomar, entendeu? Então na verdade, tudo isso aí, se alimenta da palavra de Deus, não é qualquer coisa que te deixa, porque no momento de fraqueza, que te mostrar frouxo, no momento de fraqueza, a gente tende a, mas não, a gente ora, fala com Deus, é uma coisa recíproca, a gente ora e fala, Senhor, eu preciso, o Senhor sabe que eu preciso de Ti, e manda a sua oração para o céu, e deixa aí, vai, e uma hora o alimento vem, quando o alimento vem, você consegue caminhar, e o alimento você vê que aqui ele fala, estou concluindo, irmão, ele fala, mas estou concluindo, você vê que ele dá o alimento, o anjo acorda ele, porque o inimigo está bramando no junto com o leão buscando que ele possa tragar, mas o anjo do Senhor que é campo ao redor aqui, que tem os livros, então você vê que o anjo está acampado no lado dele, ele está desanimado, ele está batendo com o anjo, está do lado dele, ele está triste no arbusto ali, mas o anjo está lá acampado, aí, ó, o anjo está acampado, está alimentando ele, um anjo alimentando ele. Então na verdade, você vê que ele alimentou de um alimento, que ele alimentou aqui, um pão, uma água, ele andou 40 dias. Então, que possamos aprender o que Deus está falando hoje, que possamos, em momento de angústia, em momento de desânimo, em momento de tristeza, em momento de aflição, possamos recorrer a Ele, orar a Ele e esperar o alimento que Ele nos dá, porque o alimento que Ele nos dá faz a gente aguentar muita coisa. Eu ressuscitar em nome de Jesus. Os podemos para o Senhor, glória a Deus. Se alguém ouviu, entendeu? Irmão, muitos fazem comparação comigo.